Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Guia Completo para você operar mini índice. E essa aula é uma aula importante porque é o seguinte, quando a gente fala do mercado futuro, né, você já viu nas aulas anteriores, o mercado futuro nada mais é do que eu olhar o preço futuro de alguma coisa, né? Então, se for commodities agrícolas, por exemplo, boi, soja, milho, café, hoje eu consigo negociar o preço da soja lá do ano que vem. E aqui, quando a gente negocia mini índice, é muito importante que você entenda que você está negociando o preço futuro do índice Bovespa. E aí vem aquela pergunta, o que é o índice Bovespa? E é muito importante que você entenda, porque assim você vai saber na prática o que você vai negociar e pode ter algumas alterações aqui, algumas informações que podem influenciar aí o preço do índice, assim por diante. Enfim, eu acho que é importante, por isso coloquei essa aula aqui para você, eu acho que você vai gostar. Vamos lá? Antes, claro, de qualquer coisa, a gente está fazendo aqui um guia completo de operações especificamente no mini índice, mas a gente vai fazer de mini dólar, a gente pode fazer de ações. Aqui no Lucro do Dia a gente vai fazer muito conteúdo educacional interessante, bacana mesmo. Além disso, vamos falar sobre profissões, vamos falar sobre outros tipos de produtos, lives e assim por diante. Então faz muito sentido, se você não é inscrito ainda, se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser informado sempre que tiver conteúdo novo, conteúdo legal. E claro, pedir aquela tua ajuda em duas coisas. Primeiro no like, para a gente ser bem ranqueado, e também, claro, compartilhar com os amigos que gostam do mercado financeiro. Então vamos aqui para a nossa aula de hoje, o que é o índice Bovespa. Quando a gente fala sobre o índice Bovespa, a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente, pelo menos a minha era assim, é o William Bonner falando lá no Jornal Nacional. O índice Bovespa hoje variou 0,35%, está cotado a 101.375. E pronto, ele muda para a próxima notícia, normalmente, a não ser que tenha uma crise que envolva a Bolsa de Valores, mas fora isso, normalmente é só um trechinho. E eu imagino que a maioria dos brasileiros não tem uma noção exatamente do que é o índice Bovespa, e você, se for um deles, não se preocupe, que nesse vídeo você vai entender de uma forma rápida, didática e objetiva. Primeira coisa que é importante a gente entender é que o índice Bovespa, ou qualquer índice, porque existem diversos índices de small cap, índice de sustentabilidade, índice Dow Jones, índice S&P, diversos índices no mundo todo, um índice nada mais é do que uma carteira teórica que tem alguns parâmetros que você vai acompanhar essa carteira para você ter noção para onde aquele tipo de índice está indo. Por exemplo, se eu fizer um índice de empresas de sustentabilidade que existe, eu coloco todas as empresas que têm algum grau de sustentabilidade nessa carteira teórica, portanto eu sei se as empresas de sustentabilidade estão tendo um desempenho melhor ou pior em determinado período. Tá? Então basicamente é isso. Para ficar mais simples, eu vou fazer um exemplo com uma carteira teórica aqui, e depois a gente vai entrar no índice Bovespa, que é o índice mais tradicional aqui da nossa bolsa, que é o índice que vê, de maneira geral, as ações mais negociadas aqui na Bolsa Brasileira. Então, vamos aqui para o meu iPad, que eu vou fazer alguns rabiscos, e a gente vai fazer o seguinte exercício. Se o índice é uma carteira teórica, significa que a gente pode montar uma carteira teórica aqui no nosso curso. Então vamos fazer um exemplo aleatório totalmente aqui, totalmente teórico. Existem diversas ações, A, B, C, D até Z, tá? E aí a gente, por algum critério, a gente selecionou que na nossa carteira aqui, a gente vai ter 3 ações, a ação da empresa A, a ação da empresa B e a ação da empresa C. E aí a gente vai escolher a forma que a gente vai fazer essa alocação. Então, por exemplo, por algum critério a gente define, nós temos 100 mil reais agora para fazer essa alocação. Por qualquer critério a gente define que na ação a gente vai colocar 30 mil reais. Então eu vou colocar 30k para ficar mais abreviado aqui. A ação B, a gente decide alocar, ou seja, investir, comprar 20 mil reais dessa ação aqui. E a ação C, a diferença para dar os nossos 100 mil reais, portanto, faltou 50 mil reais aqui. Quanto que a gente colocou nesse momento? 100
R$1.000. Só que, obviamente, cada ação aqui ela tem um preço quebrado e, portanto, eu vou ter uma quantidade diferente. Vai ser muito próximo disso. Aqui é só um exemplo teórico no 100 mil redondinho ali. No momento que a gente acabou de fazer essa compra, e imagina que a gente a gente tenha a possibilidade, isso está negociando lá na bolsa automaticamente, mas imagina que a gente tem a possibilidade de dar um pause na vida, no mundo aqui, ó. Pausamos o mundo. Olhamos a nossa conta, quanto que tá? Exatamente 100 mil reais de patrimônio. Eu tinha ele em dinheiro, transformei em ações e travei, tá 100 mil reais em ações. Mas se eu ligar de novo a vida normal, né, e ela continuar acontecendo e a bolsa continuar aberta, cada uma dessas ações ela vai ter a sua própria negociação. Então a empresa A é uma empresa de petróleo, a B é uma empresa de mineração e a C é uma construtora, que eu chutei aqui. Cada uma tem suas próprias, tem vida própria, cada uma dessas ações aqui, né? Então, naquele momento eu já vou ver o meu patrimônio oscilar. Então ele vai de 100 mil para 100.001, 100.002, 99.998, ele pode ficar oscilando até mesmo numa proporção um pouquinho maior. Mas vamos colocar o seguinte, que isso é D0, ou seja, é hoje, D mais 0 aqui. Vamos colocar o seguinte exemplo aqui. Vamos passar aqui para um outro dia e a gente olha o fechamento para ficar mais fácil aqui o nosso exemplo. D mais 1 no outro dia. Tá? D mais 1, eu olho e vejo à noite quanto que fechou a empresa A. Né? Para ficar fácil, aqui eu não vou olhar o preço da ação, mas é só, no caso da ação, eu pegaria o tanto que eu tenho de ação, multiplicaria pelo preço dela. Né? Eu veria o meu patrimônio. Mas vamos lá, eu vejo que a minha ação fechou a 31 mil reais. Acabei de inventar aqui 31 mil reais. Então, a gente teve uma evolução aqui positiva, né, durante o dia de ontem. Deixa eu fazer mais grossinho aqui. Beleza. Já a ação B, ela teve uma evolução de ontem negativa e ela caiu aqui para o meu patrimônio, 18 mil reais. A ação C, ela teve uma variação positiva. Deixa eu fazer aqui o verdinho. Então ela subiu aqui, deixa eu fazer uma conta de cabeça rápida. Ela subiu para 53. Vamos lá. 53 mil reais. Certo? Portanto, no final desse período, quanto é que eu tenho aqui do meu patrimônio total? Deixa eu fazer a conta, calma aí. Portanto, no final desse período, quanto que eu tenho aqui? 102 mil reais de patrimônio. O que aconteceu aqui nesse período? Eu tive uma variação de mais 2%. Portanto, posso até fazer mais bonitinho aqui, ó. Vamos lá, mais 2,00%. Tá certo, produção? Tá certo, né? O que isso significa? Que eu posso pegar e falar assim... Hoje, o índice lucro do dia fictício variou 2%, fechando a 102 mil pontos. Pronto, a gente teve aqui mais X%, aqui a gente teve menos Y%, e aqui a gente teve cada uma mais Z% aqui, que eu não vou fazer a conta agora. Cada uma variou do seu jeito, mas o nosso índice variou 2%. Ele saiu de 100 mil reais para 102 mil reais. Então, o índice Bovespa é exatamente isso. A gente cria uma carteira teórica, né? Existem algumas regras que eu vou colocar aqui para você, parâmetros, tá? E nessa carteira teórica, cada ação vai variar, só que cada uma eu tenho uma proporção. Então, às vezes, uma ação ela é muito grande dentro do índice e ela caindo 1, 2%, e muitas outras, quase todas as outras subindo, ela mesmo assim ela tende a levar o índice para baixo, porque ela ponderado, ela tem proporção muito grande, ou vice-versa. Né? Então, é importante você entender toda essa questão de distribuição dessa carteira teórica. E o número de pontos, né, a forma de falar em pontos é para facilitar. No mundo inteiro a gente fala isso em pontos. Tá? O índice Bovespa, ele existe há muito tempo. Tá?
eu vou falar um número aqui, pode ser que eu erre, tá? Eu não estudei isso aqui exatamente antes de falar, mas se eu não me engano, ele é desde o dia 2 de janeiro de 1967 existe o índice Bovespa. Depois eu bato aqui para falar se está certo, tá? E ele tem há muito tempo mesmo esse índice, e a gente tem uma metodologia, e essa metodologia é essa que está aqui na frente, que pode mudar, tá? Às vezes ela é alterada. O que é que você tem que saber aqui, né? Que praticamente 85% das ações que têm o maior índice de negociabilidade, de uma forma geral, existe uma matemática para isso, mas de uma forma geral, aquelas mais líquidas, que têm mais negociação, serão aquelas que farão parte desse índice Bovespa. E esse índice ele muda de 4 em 4 meses. Essas são as duas grandes informações para você entender. Existem essas outras 3 aqui. Além disso, ela tem que estar presente em 95% dos pregões passados nas últimas vezes, 0,1% do volume financeiro negociado também nas últimas 3 vezes do índice, e não pode ser uma penny stock, ou seja, uma ação negociada a menos de R$1, ação de centavinhos, tá? Por que os parâmetros podem mudar e mudou recentemente? Por exemplo, foi adicionado o penny stock. Porque uma ação que tinha uma negociação muito grande, um volume muito grande, que era a OGX, ela saiu de R$19 e foi para centavos. E ela continuou no índice. Só que aí, quando você tem uma ação que está 20 centavos e ela varia 1 centavo, de 20 para 21, ela tem uma variação percentual muito grande. Se você pegar uma ação que tem R$20 de preço e for para R$20 era 1 centavo. Ela variou o mesmo centavo, mas ela é uma proporção muito grande. Então ela influenciava muito, deixava o índice muito arisco, né? Então eles criaram essa regra aqui, eles adicionaram esse parâmetro aqui no índice Bovespa para não ter mais penny stock, aquelas ações abaixo de R$1. Bom, para que serve o índice Bovespa, né? Eu já falei aqui que é para a gente ter uma noção para onde vai as ações mais negociadas na bolsa, mas existe muita coisa mais profunda do que isso. Por exemplo, o índice Bovespa ele é utilizado como benchmark, né? Ou seja, muitos fundos de investimento, muitos gestores colocam ele como assim, ó, eu tenho que ser melhor do que a média, né? Como se fosse dessa maneira. Então, o meu fundo de ações performou muito melhor do que o índice Bovespa. Então, o índice Bovespa deu isso aqui, o meu fundo variou isso aqui. Pô, essa diferença é o que eu gero a mais, essa é a minha performance, eu vou ganhar em cima disso, tá? Por quê? Porque, teoricamente, você poderia simplesmente comprar um BOVA11, que é um fundo de índice, e ficar passivo lá na bolsa e assim por diante, tá? Esse é um dos pontos. O outro ponto é que o índice ele também pode ter os seus fundos negociados, por exemplo, ETFs, por exemplo, o BOVA11, que replica, né, o próprio índice Bovespa, e você pode utilizá-lo para travar ou hedgear ou se proteger, proteger aqui uma carteira tradicional de ações, que é exatamente o assunto do nosso negócio aqui, né, que é mini índice ou índice completo. Então, a partir do índice Bovespa, eu consigo criar um derivativo que vai negociar baseado nesse preço futuro e eu consigo utilizar ele como um ponto de proteção para proteger aquela minha carteira que eu talvez possa ter, que é baseada no índice. Então tem muita coisa por trás disso, pode ter surgido várias dúvidas nessa explicação que eu dei para você. Eu espero que tenha sido didática, clara, mas você fica à vontade para colocar aqui embaixo os seus questionamentos. Pode ser que surjam vídeos que vai entrar aqui nessa nossa linha do tempo, aqui nessa nossa linha do guia do mini índice. E a gente vai se ver nas próximas aulas aqui, né? Porque aí a gente vai entrar em mais detalhes agora, que você já sabe o que é índice, né? Você já sabe o que é mercado futuro, a gente vai começar a entrar em mais detalhes nas próximas aulas aí, nos próximos dias, sobre efetivamente o que é as características do índice futuro, codificação, questão de quando não é day trade, o que acontece, e tem muita coisa legal para a gente ver ainda. Espero que tenha gostado dessa aula, a gente se vê na próxima, um abraço, até mais, tchau!